Vamos começar mais uma aula de ciências? Todos prontos aí? Peguem o caderno de vocês, tá? Caneta, lápis, borracha, materialzinho de vocês, separem aí, achem um lugar tranquilo para que vocês possam estudar. A gente vai começar agora um novo assunto. Essa é a nossa segunda aula, é o segundo assunto que eu vou trabalhar com vocês. A gente começa a falar sobre isso agora, tá? Vamos começar a falar sobre ecossistema, sobre, na verdade, ecologia. E dentro da ecologia, nós vamos estudar alguns conceitos. Ecossistema, população, comunidade, nicho ecológico, habitat, biomas. Eu preciso trabalhar esses conceitos com vocês, eu preciso que vocês entendam a relação que existe entre esses conceitos, tá bom? Então fiquem ligados aí, qualquer dúvida vocês registrem no papelzinho para que vocês possam depois passar para mim, e aí a forma que o tempo que nós formos tendo, nós vamos tirando as dúvidas de vocês. Para começar, nós temos que responder uma pergunta: o que é ecologia, né? Do grego, a palavra ecologia vem do grego, que quer dizer temos aí a união de duas palavras. A palavra oiko, que quer dizer casa, e a palavra logos. Então, a união da palavra oiko com logos, que quer dizer estudo, nós temos aí a palavra ecologia. Então, professora, ecologia quer dizer estudo da casa? Sim. Mas qual é essa casa, né? Que casa é essa? Que casa do ser vivo? Que casa é essa, né? Essa casa, gente, que a gente fala, esse estudo da casa, é um ambiente onde o ser que nós estamos estudando vive. E na ecologia, nós estudamos o ambiente e precisamos entender, né, dentro desse estudo, que ambiente não é só luz, temperatura, componentes químicos, não é só isso, tá? Luminosidade ideal, quantidade de água que existe no ar, o solo, ambiente não é só isso. Quando nós falamos no estudo da ecologia, quando nós falamos de ambiente, nós estamos falando de fatores abióticos, que são esses que eu citei para vocês: luz, calor, solo, água que existe no ar. E estamos falando também de que são esses fatores que eu citei para vocês, são fatores que não têm vida, que não possuem vida, né? Mas nós não falamos só dele. Quando nós estudamos ecologia, nós também estamos nos referindo a fatores bióticos, a fatores que possuem vida, tá? Nós também estamos falando de ambientes propícios para a existência e para a sobrevivência de um determinado ser. Quer dizer que nesse ambiente nós temos condições biológicas e também fatores biológicos que vão favorecer a existência de vida, a sobrevivência de determinado ser vivo. Inclusive, essa definição aí que a gente está falando agora, né, que a gente está vendo agora, gente, é a definição que nós temos de habitat, tá bom? Os primeiros conceitos que eu vou querer que vocês entendam, que vocês compreendam aqui nessa aula, conceito de habitat e nicho ecológico. São dois conceitos importantes que eu acredito que, se nós tivermos eles bem fixos na nossa mente, nós vamos conseguir entender melhor o conteúdo com o passar das aulas, tá bom? Mas o que seria aí habitat? Habitat, gente, vai ser o conjunto de fatores, a união de fatores, né? O conjunto de fatores que vão permitir, na verdade, a sobrevivência de um ser em um determinado local. Então, tudo aquilo que coopera, que ajuda um determinado ser a se desenvolver, a se fixar, a sobreviver em um determinado local, eu digo que é um habitat. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, com toda aquela biodiversidade, com toda a biodiversidade que existe aqui na nossa região, o Amapá ainda ele é classificado, ele está dentro da região amazônica, permite que que muitos seres vivos se desenvolvam aqui no nosso local. Só que pensem comigo, se eu
se trouxerem para cá um urso polar. Um urso polar, ele é um animal que sobrevive muito bem, que vive muito bem em climas frios, que tenha muita água, né? Nós sabemos que ali onde o urso polar vive tem água, tem bastante água, uma boa parte é congelada, mas nós temos água também que não é congelada, e ele tem acesso ali a peixes, enfim. Ele vive ali, né? Uma região mais fria. Se nós trazemos o urso polar para a Amazônia, será que ele vai sobreviver aqui na Amazônia? Se nós trouxermos um pinguim para a Amazônia, será que ele vai sobreviver aqui na Amazônia? Muito provavelmente não. Na floresta amazônica não, a não ser que criem um ambiente num zoológico, num bioparque propício para a vida dele lá e manter esse ambiente lá. Mas as chances dele sobreviver na Amazônia, na floresta amazônica, são praticamente nula, porque não é o habitat de origem dele. Aqui nós não temos as condições climáticas ideais para que ele se desenvolva, para que ele se reproduza, para que ele sobreviva há muito tempo, tá? Então, para que haja o habitat, então aqui, gente, é o conjunto de fatores ambientais que vão permitir a sobrevivência de um ser. Se aqui eu não tenho condições para que um pinguim se desenvolva e sobreviva, aqui não é o habitat dele. O habitat natural dele não é região amazônica, tá? Por isso nós não temos pinguins na região amazônica. E aí nós precisamos entender agora o conceito, por exemplo, de nicho ecológico. O que é nicho ecológico, né? Nicho ecológico, gente, são interações que um ser ou um conjunto de seres vão realizar para sobreviver. Então, nicho ecológico é a interação que vai acontecer entre os seres vivos para que ele possa sobreviver em um determinado habitat. Habitat são as condições que um ser vivo, as condições ambientais que existem para que um ser vivo consiga sobreviver ali. E nicho ecológico é a relação desse ser vivo com os fatores ambientais que estão ao redor dele, para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga se desenvolver nesse ambiente aí, em um determinado habitat, tá? Se esse ser vivo de quem eu tô falando, que pertence a um determinado nicho ecológico, que convive com determinadas espécies, né? Seja plantas, animais, fungos, bactérias, se esse ser vivo é um predador da cadeia alimentar, e a gente vai ver mais pra frente o que é cadeia alimentar, tá? É um assunto que a gente vai ver mais pra frente lá. Se esse indivíduo ele é um predador da cadeia alimentar, como um leão, por exemplo, isso vai fazer parte do seu nicho. O ambiente onde o leão está, com quem ele convive, vai fazer parte do nicho dele, tá? E dentro da ecologia, né, que é o que nós estamos estudando agora, nós vamos estudar, gente, níveis de organização. Existem níveis de organização e nós vamos estudar cada um deles, tá? E nós vamos observar isso a partir do indivíduo, de cada ser vivo que existe na natureza. Nós vamos estudar, então, por partes isso aí, essas relações, tá? E o que é um indivíduo, né? Será que esse conceito, assim, tá bem claro na nossa mente? Um indivíduo, gente, é uma espécime. O que é uma espécime? Uma espécime é um ser, é um indivíduo que pertence a uma determinada espécie. Então, o que eu quero dizer? Eu sou um espécime, ou seja, eu sou um indivíduo que pertence à espécie humana. Vamos pensar no coelho. O coelho é um espécime, um indivíduo que pertence à espécie coelho, tá? Então, espécime vai ser um indivíduo que pertence a uma determinada espécie. E quando nós pegamos, dentro desse pessoal todo que nós estamos fazendo essa análise, quando nós pegamos vários indivíduos e unimos esses indivíduos, juntos nós temos uma população. Por exemplo, a população da Escola Padre Simão é composta por alunos, professores, diretor, coordenador, né? População da escola, da nossa escola, é composta por essas pessoas. A população de mosquitos de uma determinada região. A população de coelhos. Então, toda vez que eu falar de população, eu vou estar me referindo a espécimes iguais que estão reunidas em um determinado local, tá bom? Então, esse seria aí o conceito
de população. É um conjunto de indivíduos de mesma espécie que estão unidos ali, tá? E depois nós temos, depois de analisar essa questão da população, nós temos que entender o conceito de comunidade. O que seria a comunidade? Comunidade seria a união de várias populações de seres vivos. Então, população é a união de várias espécimes, né? E comunidade é a união de várias populações, tá bom? Quando eu consigo unir população de macaco com a população ali, colocar no mesmo ambiente, população de macaco, população de seres humanos, população de chimpanzés, população de hienas, eu tenho ali uma comunidade que vai interagir, tá? Eu tô falando assim animais aleatórios, mas normalmente os animais mais parecidos, eles ficam mais próximos, juntos em uma determinada região. A gente vai ver isso com cuidado mais pra frente, tá bom? Então, nós temos no ambiente fatores abióticos, reunidos no ambiente fatores abióticos, aqueles que não possuem vida, e fatores bióticos, os que possuem vida. Esses fatores abióticos podem ser temperatura adequada, podem ser um solo adequado, podem ser ventos adequados que proporcionam aquilo que os seres vivos precisam, né? Eu tenho aí, então, fatores abióticos, que são esses que eu acabei de citar para vocês, e fatores bióticos, que vão possuir, são aqueles que vão possuir vida. E isso tudo reunido, os fatores bióticos e os fatores abióticos, eu vou dizer aí que eu tenho um ecossistema. Então, o que seria ecossistema? A união de forma simples para entender, a união dos fatores abióticos com os fatores bióticos. Abióticos e bióticos, eu tenho aí um sistema, tá bom? Ok? Eu acho que tá bem simples esse conceito para entender, né? Bem simplório aí. Eu acho que dá para entender benzinho, tá? E juntando, gente, os ecossistemas que existem no nosso ambiente, no nosso planeta, nós temos aí os biomas. Exemplo de bioma seria a Amazônia. Voltando aqui, né, que é o nosso contexto, a nossa realidade. Nós somos da região amazônica, vamos falar sobre a região amazônica. Então, a Amazônia, ela é um bioma. E dentro do bioma amazônico, nós temos vários ecossistemas que formam esse bioma aí. Então, o bioma é a união, aí grosseiramente falando, união de vários ecossistemas, tá? Eu tenho na Amazônia regiões que alagam, eu tenho na Amazônia regiões que não alagam, eu tenho regiões na Amazônia que um período do tempo estão mais alagadas e depois estão secas. Eu tenho regiões aí que ficam no topo da mata, no meio da mata, na parte mais baixa da mata. Então, dentro da Amazônia eu tenho vários tipos de ecossistema. Bioma, então, de biomas. Bioma, então, o que é? É um conjunto, é a união de vários sistemas que se juntam, que se unem, e eles, ao se unirem, ao se juntarem, eles vão formar um complexo, uma estrutura, tá? Com vários ecossistemas juntos. Portanto, várias comunidades ali dentro, várias populações ali dentro. E por último, nós vamos ter aí biomas agrupados, que vão se agrupar, formando uma biosfera. A gente já trabalhou a biosfera, foi assunto da primeira aula. Quem não sabe, não entendeu ainda o que é uma biosfera, volta lá no vídeo anterior que nós temos, tá? E dá uma olhadinha para você entender o que é essa biosfera aí, tá bom? Então, nós estudamos aqui hoje ecologia, nós vimos o conceito de habitat, de nicho ecológico, entendemos o que é um pouco população, comunidade, o que é um bioma e um ecossistema. E eu preciso que vocês leiam o conteúdo que eu mandei para vocês, que eu vou mandar para vocês. Eu já mandei, na verdade, naquela apostila que foi para vocês, né, que vocês pegaram na escola. Tem lá o conteúdo sobre isso aí. Eu quero que vocês deem uma lida, eu quero que vocês estudem, que vocês copiem, façam o resuminho de vocês e que vocês tirem alguma dúvida que ficar, mandem aqui embaixo nos comentários do vídeo ou entrem em contato comigo, né, pelo WhatsApp, para que vocês possam tirar essa dúvida. E aí, o meu interesse é que não fiquem dúvidas, porque aí se ficar alguma dúvida,
vai ser mais difícil vocês entenderem o próximo conteúdo, que será de relações ecológicas, tá? Eu espero vocês então na próxima aula. Um forte abraço para vocês aí e foco nos estudos. Continuem se esforçando, tá bom? Um abraço. Tchau.